Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu reino. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fechar. E aquela pessoa fala nem sim, nem não. Este é o sentido de mornidão. Então, mornidão, colocando num linguajar mais atual, seria em cima do muro. Então, em cima do muro é o morno. Mas aos olhos de Deus, uma pessoa que não fala nem sim nem não, escolheu o quê? O não, porque ele repreende quem está morno. Porque em Tiago, capítulo 4, versículo 17, tem uma palavra que eu não me esqueço dela. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Ou seja, irmãos, vocês não foram salvos só para ir para o céu. Eu não fui salvo só para ir para o céu, porque muitas pessoas vêm na igreja somente para lembrar que elas vão para o céu. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, eu quero que você entenda, porque algumas pessoas usam esse texto, eis que estou à porta e bato, para evangelizar pessoas. Eu não vou dizer que alguém não possa usar para evangelizar, mas o texto não está dizendo para incrédulo. É a carta de Jesus para quem? Para a igreja de Laodiceia. Não é pessoas não convertidas. É a carta de Jesus para a igreja. Aqui não é uma questão de alguém que foi evangelizado e não aceitou Jesus. Aqui são pessoas que são professas e não escolhem trabalhar para Deus. Pessoas que aceitaram Jesus para serem salvas. Mas pessoas que não aceitaram Jesus no seu dia a dia, na sua rotina. Não podemos esquecer que o contexto de todo acontecer na vida de quem é convertido. Não é um arrependimento de um descrente para aceitar Jesus. É um arrependimento daquele que aceitou Jesus. Não está escolhendo Deus, porque escolheu Deus quando aceitou Jesus, mas parou de escolher Deus depois de crente. E é por isso que essa mensagem é tão dura. Porque ela é direcionada a cristãos, a pessoas que deveriam estar aqui pensando e gastando tempo de como gastar a melhor forma o seu dinheiro para honrar a Deus, como gastar da melhor forma o seu tempo para honrar a Deus, como igrejas podemos alcançar mais pessoas, como podemos levar Cristo ao coração das pessoas. Era assim que deveríamos realizar, mas não é isso que a mensagem diz. Então o versículo 14, olha aí para as escrituras, fala da qualidade daquele que está dando a mensagem. Eu já disse aqui um pouco.
Não é o apóstolo João que está dando a mensagem para a igreja de Laodiceia. Quem está dando a mensagem é o próprio Cristo. Ele direciona a mensagem ao mensageiro da igreja. Ao anjo da igreja, em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Sabe, o princípio da criação de Deus. Aquele que estava no princípio criando todas as coisas. Sabe, aquele que é verdadeiro. Então ele vai mostrar de quem está vindo a mensagem. A mensagem vai falar que ele tem autoridade. A mensagem vai falar no verso 21 que ele está com o Pai no seu trono. E então já vimos quem está dizendo a mensagem e para quem está dizendo a mensagem. Agora no versículo 15, 16 e 17, nós vamos conhecer o problema da igreja, a qual eu já falei aqui um pouco. Então no versículo 16 nós temos o diagnóstico. No versículo 15 nós temos o diagnóstico. No versículo 16 nós temos aqui a frieza, a ausência de escolha, a mornidão, melhor dizendo. E no versículo 17, como essa mornidão foi alcançada por eles. Então, tudo isso aqui para o nosso ensino. Então, o versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Meus irmãos, a primeira coisa, eu quero perguntar para você, você é frio ou quente com Deus? Quando você está lendo a Bíblia, quando você ouve um devocional, quando você lê a Bíblia na sua casa, você fala assim, eu vou praticar ou não praticar? Ou você simplesmente, na sua consciência, fiz o devocional e vou realizar o meu dia? Porque se você não fala nada para Deus em oração depois do devocional, nem sim, nem não, fecha a sua Bíblia, desliga seu celular e vai viver, é com você que a mensagem está dizendo. Ao invés de pôr aqui a palavra Laodiceia, ponha seu nome. Conheço as tuas obras, que não és quente e nem frio. Sabe, é isso que diz aqui o versículo 15. Meus irmãos, imagina o pavor de alguém que sabe que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas ruins que nós fizemos. Se algum dia alguma irmã aqui já abortou, Deus sabe. Se algum dia alguém aqui fez algo errado que ninguém descobriu, Deus sabe. Sabe, irmãos, Deus é aquele que conhece todas as nossas obras, todas as nossas obras. E nesse conhecimento de todas as nossas obras, seja as obras executadas pelo nosso corpo, seja as obras executadas, talvez, em nossos pensamentos, Deus a conhece por completo. Eu quero explorar um pouquinho mais. Vamos falar de alguma obra espiritual. Essas obras aqui de mornidão, quantas vezes Deus, em seu pensamento, já te chamou para ter comunhão com Ele, e você não falou sim nem não, você foi morno? Quantas vezes Deus te acorda para orar e você não ora? Quantas vezes vem o pensamento na sua cabeça, eu tenho que orar, e você não ora? Quantas vezes Deus te chama, hoje é dia de culto, e você não vem? Quantas vezes vem o pensamento na cabeça, leia a Bíblia, e você não lê? É para você que essa mensagem está sendo dita. Porque mornidão é quando Deus coloca uma escolha diante de você, e você não faz sim, nem não, embora a sua conduta é não. Mas na sua cabeça, você não percebe que tem nada de errado. Afinal, você já aceitou Jesus mesmo. Afinal, você já foi batizado. Afinal, você já é membro. E aí, muitas vezes, nós não conseguimos ver que a mornidão desagrada a Deus. A gente acha que só o errado desagrada a Deus. A luta da maioria dos crentes é para não pecar, não mexer com pornografia, não mentir,
não prejudicar o próximo, não dar o cano nos outros, e a gente então fica envolvido somente que o errado é fazer o mal, mas o errado na Bíblia é não fazer o bem. Lógico que fazer o mal é errado e é pecado, mas pecado é mais do que isso. Alguém que não faz o bem está pecando. Alguém que não ajuda o outro está pecando. Alguém que não fala de Deus para o outro está pecando. Alguém que não ajuda o órfão, a viúva, está pecando. Sabe, irmãos? Um salvo que não adora a Deus está pecando. Eu quero que vocês entendam isso. Porque muitas vezes nós achamos que nós não somos pessoas ativas. Não existe isso. Sabe, toda vez que nós não estamos ativos, nós estamos em pecado. É isto que Jesus está dizendo para Laodiceia. A mornidão é pecado. E essa mornidão vai causar coisas em Deus. A ausência de escolhas espirituais causa algo em Deus. Olha o versículo 17. 16. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, o que você causa em Deus? Se você é essa pessoa. Sabe, muitas vezes a gente está olhando só para nós. A gente está olhando para a nossa vida corrida. A gente fala, nossa, mas a minha vida é corrida. Eu tenho 1001 utilidades. Eu sou um homem ou uma mulher da Bombril lá. Eu faço muitas coisas. Está todo mundo dependendo de mim. Sabe, irmãos, Deus fala que aqueles que professam ser salvos e não escolhe fazer o bem, você causa em Deus enjoo. Você causa em Deus náuseas. Você causa em Deus, diz o final do verso 16, vontade de vomitar. Vontade de vomitar. Meus irmãos, a gente muitas vezes está tão preocupado com o que as pessoas causam em nós. A esposa está tão preocupada daquilo que o marido causou nela, o marido está tão preocupado daquilo que o patrão causa nele, o filho está tão preocupado daquela discordância da mãe, mas a gente muitas vezes não está preocupado com aquilo que nós causamos em Deus, porque nós causamos, e aqui está o verso que fala isso. Nós causamos em Deus vontade de vomitar. Sabe, e é Jesus que está dizendo isso. Agora, como que essa igreja chegou a essa condição? Como que uma pessoa chega a essa condição de causar em Deus vontade de vômito, né? Uma dor de dentro para fora? E então o versículo 17 diz assim, pois dizes, quem está dizendo? A própria igreja. Aqui é o que a igreja acha dela mesma. O versículo 17 não é o que Deus acha dela. Não é a verdade espiritual dela. Aqui é o que a própria igreja acha dela mesma. É o que o próprio crente morno acha dele mesmo. Então o que ele acha? O que ele diz? Eu sou rico e abastado. Eu não preciso de coisa alguma. Pessoas não fazem nada para Deus e falam, a prova que Deus está comigo é que eu sou rico. Se Deus não tivesse comigo, eu não seria tão bem assim de vida. Então, o que as pessoas dizem de si mesmas? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí o que Deus diz? Nem sabes que tu és infeliz. Ele enfatiza, sim, miserável, pobre, cego e nu. A primeira parte do verso é o que a pessoa pensa de si. É aquela pessoa que fala, eu só tenho que agradecer. Eu não preciso de nada. Nem de comunhão precisa? Não, de nada. Você não precisa ser mais crente? Não.
Você não precisa trabalhar mais para Deus? Pastor, eu só tenho que agradecer, sou muito abençoado. É aquela pessoa que não está orando para ser um melhor pastor, um melhor professor, um melhor marido, não tem o desejo de ser uma melhor esposa, não tem o desejo de ser uma melhor aluna, um melhor filho. Ele não pede nada, ele só tem que agradecer. Porque a alma dele age como se fosse rico, abastado. Eu já tenho tudo. Com certeza, todo salvo tem mais do que merece. Mas ter mais do que merece não significa que você tem tudo. Sabe? Meus irmãos, igrejas que não vê os seus erros. Sabe, nós estamos vivendo épocas onde muitas igrejas estão focadas somente em coaching, em pensamento positivo. Na internet a gente não sabe se a pessoa é psicólogo, coach ou pastor, porque está tudo bagunçado na mente das pessoas, nos vídeos delas. O que Cristo está mostrando aqui no verso 17, é uma igreja narcisista. Uma igreja que está apaixonada por si mesma. Os irmãos conhecem a história de Narciso, uma pessoa que um dia, numa noite de luar, ele olhou o reflexo dele na água. E ele se apaixonou pelo seu reflexo. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que é apaixonada por si mesma. Aquilo que a pessoa ama é a si mesma. E esse é o retrato da igreja de Laodiceia. Muitas igrejas são desse jeito. Muitas igrejas, aquilo que motiva elas, o combustível delas são elas mesmas. Pessoas estão adorando a Deus com palmas, mas estão batendo palmas para si mesmas, não para Deus. Pessoas que fazem culto para si mesmos, não para Deus. Pessoas que cantam para si e não para Deus. Pessoas que fazem ou não fazem oferta, porque oferta não tem a ver com você, é com o outro. É o que acontece com a festa da Páscoa, aonde a data cristã, que nós lembramos e fazemos menção, é do nascimento de Cristo. Mas na noite do dia 24 acontece tudo, menos uma pregação de Cristo. Cristo ficou de lado. Tudo que importa é aquelas comidas para nós. O narcisismo é isso, é o que acontece na Páscoa, onde nós lembramos do chocolate, do coelho, pintamos as crianças e esquecemos da ressurreição de Cristo. Isso é o narcisismo, é quando nós adoramos a Deus porque é gostoso para nós. É quando nós perdemos Cristo de foco. É quando nós falamos assim, vamos fazer um bom culto, porque isso atrai seguidores. Vamos fazer um layout legal, porque atrai seguidores. Nós queremos muitos seguidores, mas para ouvir Cristo. Sabe por quê? As outras coisas podem ser feitas, o Natal, a Páscoa, o bom layout, mas isso não pode tirar a centralidade de Cristo. É isto que acontece com a igreja de Laodiceia. É quando Cristo deixou de ser prioridade. É quando nós nem respondemos as mensagens de Deus com sim. Você já sentiu desprezado quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, aquela pessoa fica online e demora 3 dias para te responder? Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é o inverso. Cristo está te mandando mensagem todo dia e você não abre elas, porque você não faz sim ou não. Na verdade, você abre, mostra que ficou azul com 2 tiques lá, mas você não põe nem sim nem não. É isso aqui que está acontecendo. A gente está ouvindo o querer de Deus, mas a gente não prioriza Deus. Tudo tem prioridade. Essa semana, estava conversando com um pastor. E é um pastor amigo meu, eu tenho liberdade com ele. E ele falou, pastor Olavo, eu vou viajar domingo, que era hoje. Falei, não, pastor,
O senhor é pastor, vai viajar domingo? Esposa vai trabalhar segunda? Não. O senhor vai trabalhar segunda? Não. Então, domingo o senhor vai no culto aí. Era pastor. Sabe, irmãos, eu fico olhando quantos pastores vai viajar no domingo, mas domingo é dia do Senhor. Mas eu estou indo para tal lugar. Então vai no culto de manhã, pelo menos, e sai de viagem depois do culto. Viaja à noite. Sabe, mas a gente não quer viajar à noite porque a gente quer sacrificar o momento de Deus. À noite é o momento do nosso sono. Eu não acho ruim, sabe, de viajar domingo e sacrificar do EBD e culto à noite. A questão não é se você vem nessa igreja, em outra, não é isso, é Deus. É o tempo de Deus. Talvez você está numa cidade de viagem, que lá não tem batista, não tem presbiteriana, não tem nenhuma que parece com você, mas vai lá, para mostrar para Deus que aquele tempo é seu e dele. Não tem a ver com denominação, sabe, tem a ver com compromisso. Porque você sabe, você estabeleceu na sua vida, domingo é o dia de você buscar Deus de uma forma presencial, mais intensa. Eu fico bobo de ver como pastores e membros agendam viagem para o domingo sem precisar estar na segunda, sem ter um compromisso. Porque tudo se torna emergencial. Sabe, irmãos, eu tenho percebido na vida das pessoas, quando muitas vezes elas não vêm no domingo, porque tudo é emergência. Mas culto não é emergência. É emergência descansar, é emergência dormir, é emergência deixar o filho dormir até tarde, porque segunda, o domingo é o único dia que ele tem, coitado. Segunda ele tem que ir para a escola. Tudo vai virando emergência. Só não é emergência adorar a Deus. É isso que está acontecendo com Laodiceia. Meus irmãos, eu disse aqui, eu não prego esta mensagem porque meu coração vibra de alegria, mas eu prego por obediência à palavra de Deus. E muitas vezes nós, sem percebermos, estamos tendo uma vida morna, mas na verdade morno é quem não fala assim para Deus. Deus está te acordando, está trazendo a sua mente, o tempo é meu, é eu que te dou saúde. E a gente nunca está usando estas coisas para Deus. Olha o que diz o conselho e o comunicado aqui no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Que riqueza que é essa aqui? Espiritual. Sabe, Deus quer enriquecer pessoas. Só quer enriquecer. Eles sabiam o que é enriquecer. Eles eram ricos. Só que eles estavam preocupados só com a riqueza material. Deus salvou vocês, irmãos, para vocês serem ricos, mas para vocês serem ricos espiritualmente. Que vocês sejam ricos de Deus na vida de vocês. Que Deus encha a tua vida de muita riqueza e de comunhão com Ele. E Ele vai dizer que além de riqueza, Ele tem outras coisas para vender. Ele vai aplicar esse linguajar. Na verdade, não é por dinheiro. Mas olha o que Ele diz, 3 coisas. Primeiro, eu aconselho que você compre de mim. Qual que é a primeira coisa? Ouro refinado. A segunda coisa, vestidura branca. E a terceira coisa, colírio para os olhos. O versículo 18, Deus está vendendo 3 coisas aqui. Sabe qual que é a ideia, irmãos, de você comprar alguma coisa? Você só compra aquilo que você acha que precisa. Se você não acha que precisa, você não compra. A pergunta é, você acha que precisa mais de Deus? Você acha que precisa mais de pureza? Porque vestidura branca é isso. Você acha, você que é salvo, você que é professo, você acha que você precisa de mais pureza na sua vida cristã? Você que é salvo, você acha que você precisa enxergar o mundo espiritual melhor? Porque tem colírio aqui.
E ele vai dizer para que serve colírio. Final do verso 18. Para que você veja. Se é que é para você veja, é porque você está vendo muito ruim. E Deus tem isso. Sabe? Deus tem isso para te dar. Deus está falando, busque isso nele. Eu poderia fazer uma aplicação. Como que a gente adquire dinheiro nesse mundo? Como que alguém adquire dinheiro nesse mundo? A pessoa, para adquirir dinheiro, ela trabalha, mas quando ela trabalha, ela pega o dinheiro, mas ela está dando o quê? Ela está dando tempo com saúde. Se tiver uma pessoa aqui debilitada, doente, tenta arrumar um emprego para você ver quem te contrata. Ninguém quer tempo se você não tem saúde. Dinheiro, você recebe dinheiro quando você dá para uma empresa, para alguma pessoa, tempo com saúde. A gente pode chamar isso de tempo de qualidade. Então, quando você oferece tempo de qualidade, você vai receber dinheiro, espécie. E aí você usa esse tempo de qualidade que se transformou em real para comprar o que precisa. Então, como que se compra de Deus? Se dinheiro não tem como, porque Deus não precisa. O que Deus está falando para você dar para Ele? Tempo de qualidade. Você quer comprar de Deus colírio? Você quer comprar pureza? Você quer comprar ouro refinado de Deus? Dá para Deus aquilo que você dá para ganhar dinheiro. Dá tempo com saúde. É isso que Deus quer. Ou alguém aqui levanta a mão e fala que Deus não quer nosso tempo com saúde. Porque eu tenho cansado de ouvir, irmãos, esposas e maridos se queixando. Sabe o que é, pastor? O problema aqui em casa do nosso relacionamento é que a pessoa sai cedo de casa e ela pega toda a energia que ela tem e ela gasta no serviço. E quando ela chega cansada de casa, ela não consegue fazer nada, ela não tem tempo para fazer nada. Ela tem que dormir. E isso vai acontecendo 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Chega uma hora que o casamento acaba, a vida sexual do casal acaba, os momentos de lazer do casal acaba, não existe mais. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhuma esposa e nenhum marido quer o resto. Ninguém aguenta ver a esposa dar todo o ânimo dela, toda a energia dela para o patrão secular e não dá em casa. Nenhuma mulher aguenta ver o marido sorridente, indo trabalhar, rindo com os amigos, e quando chega em casa, não tem aquela alegria, não tem disposição, não tem ânimo para fazer uma janta, não tem ânimo para comprar um cachorro quente. E é exatamente o que a gente faz com Deus. A gente está pegando o melhor da nossa saúde, dando para os outros, para o nosso lazer, dando para pessoas que não conhecemos, pessoas que conhecemos há pouco tempo, e não estamos dando para Deus. Quando a gente oferece para Deus, é aquele tempo sem alegria, sem empolgação, sem ânimo. É o que eu tenho, Senhor, porque eu trabalho muito, né? Inclusive o trabalhar é o Senhor que abençoa, né? Trabalhar é uma bênção. Sabe o que é bênção, irmão? Bênção é você dar tempo de qualidade para Deus, isso é bênção. Porque existia na lei de Moisés um dia inteiro para você dar para Deus. Sabe por que tinha um dia inteiro para você dar para Deus? Para você não dar só migalhas. Era para você chegar na presença de Deus descansado, dormido. Sabe, é por isso que a gente deve entender, eu vou pegar um dia da minha semana, aonde naquele dia eu vou dedicar a Deus, eu não vou me cansar com outras coisas, porque eu quero oferecer para Deus, euzinho, descansado. Sem preocupação de lavar roupa, sem preocupação de isso, daquilo e daquilo outro. Eu quero oferecer eu para Deus 100%. É isso que a Bíblia está dizendo. Meus irmãos, talvez muitos de vocês aqui se encaixam nisso, porque antes da palavra de Deus falar com vocês, fala comigo. Mas isto são as igrejas do Brasil e do mundo. A gente fala que o amor vai se esfriar, mas de repente já se esfriou em nós que está pregando isso.
e a gente está achando que não. De repente o amor está frio na gente, e a gente está achando que é nos outros. Porque nós perdemos o interesse de dar o melhor para Deus. Porque Deus deu o melhor para nós, que é Jesus Cristo. Lembra do Eclesiastes? Lembra do teu Criador, quando? Nos dias da tua mocidade. O que tem na tua mocidade, irmão? Vigor, energia, despertar, animado. Pega um jovem e fala, vamos jogar bola, vamos pescar, vamos pintar uma parede, vamos lavar uma moto, vamos. Lembra do Senhor no ânimo da sua vida, quando você tem disposição. Porque chegará um dia que você não terá essa disposição. Chegará um dia que eu não vou poder pregar dessa altura que eu prego. Chegará um dia que eu não vou ter esse pique que eu tenho. Sabe, eu não quero dar o meu melhor para o sistema capitalista e monetário. Ele é bom para nos manter vivos, mas ele não pode ser mais importante do que Deus. Meus irmãos, que nós venhamos andar atrás do vendedor. E o vendedor é Deus. E aquele que compra, está comprando com tempo de qualidade. Nós estamos querendo comprar com dinheiro, cura, milagres, dons. Deus está, irmãos, aceitando tempo de qualidade. Sabe, dízimos e ofertas não é propriamente para Deus. Dízimos e oferta é para que o nome de Deus se espalhe aqui na terra, porque Deus não come, Deus não bebe, Deus não paga a conta de luz. Na casa de Deus ninguém está pagando faxineira lá, sabe, não tem pastor sendo sustentado no céu, sabe, irmãos, isso aqui é para o avanço de Deus na terra. Isso aqui é um ato de fé e de amor, porque para comprar diretamente com Deus, a única coisa que nós podemos dar para Deus é tempo, mais nada. Sabe? Então deixa eu concluir aqui. Olhe para o verso 19 e entenda. Deus está falando essas palavras duras. Porque Deus quer o que de vocês? Olha o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Irmãos, para de olhar para a mensagem, falar assim, nossa, mas a mensagem hoje é dura. Hoje não vai ficar pedra sobre pedra aqui na igreja. Não olha para a mensagem, olha o que Deus quer de você através da mensagem. O que Deus quer de Laodiceia? Arrependimento. O que Deus quer de cada um daqueles que estão vivendo errado. Porque talvez tem pessoas aqui que não precisam ouvir isto. Mas aqueles que precisam, o que Deus quer de você? Que você fala, nossa, a mensagem hoje não tem jeito de ouvir, não. O que Deus quer de você é o seguinte, arrependa. Porque se vocês se arrependerem, vocês viverão coisas boas. Eu quero falar para vocês o seguinte, irmãos. A Bíblia diz... sabe, um dos grandes assuntos da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, é arrependimento. Sabe por que o Novo Testamento fala tanto de arrependimento? Porque a gente só pode arrepender enquanto a gente tem vida. A Bíblia diz que aquele que morre não pode se arrepender. Sabe, o arrependimento, a mudança de comportamento, ela só pode acontecer aqui até ser o último suspiro. Depois do último suspiro nessa carne, na Bíblia fala que não tem arrependimento. Então a Bíblia está insistindo comigo que sou cristão, salvo. Vocês que são salvos, vocês que não são salvos. A Bíblia está falando, arrependa-te, arrependa-te. Porque vai chegar um momento que muitos buscaram se arrepender e não puderam. E esse momento que não pode se arrepender é após a morte. Após a morte não adianta arrependimento, meus irmãos. Arrependimento é para quem é vivo, é para quem está aqui, é para quem Deus trouxe para ouvir a mensagem. É quem está ouvindo a mensagem de casa, na live.
se estiver gravando. Mas eu quero que vocês entendam, irmãos, que toda essa palavra, ela tem um foco, ela tem um objetivo, e o objetivo é produzir nos ouvintes mudança, arrependimento. Não seja morno, não seja frio, não seja morno. Não fique ouvindo mensagens após mensagens, não fique lendo Bíblia após Bíblia, não leia capítulo após capítulo, sem levantar e falar, sim Deus, eu vou fazer. Sim Deus, é comigo, eu vou fazer. Arrependa-te daquilo que você não tem feito, e comece a falar sim, para aquilo que Deus fala com você através das Escrituras. Agora vamos concluir. Versículo 20 e 21. Fala que todo o objetivo é o arrependimento. Porque só através do arrependimento você pode viver com Deus. Sabe, você quer viver com Deus? Só tem um jeito na Bíblia de você viver com Deus. A porta aberta para isso é o arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Está batendo aonde? No seu coração, salvo. Para quê? Para você se arrepender. Arrepender de quê? De conhecer a vontade de Deus e não fazer. De conhecer o bem e não fazer. De não cuidar das pessoas o tanto que Deus te deu. Se Deus te deu 1 talento, é para cuidar de 1. Se Deus te deu 5 talentos, é para cuidar de 5. Se Deus deu 10, é para cuidar de 10. Sabe, estou aplicando aqui figuradamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está fazendo tudo isso, falando tudo isso, de mornidão para arrependimento, porque qual que é a finalidade? O que Jesus quer? Deus quer entrar na casa e cear com você. Deus quer comer na mesa com você. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, para você comer na mesa no céu, é preciso chamar para Deus comer com você aqui na terra. Só vai morar no céu aquele que abriu a porta do arrependimento aqui na terra. Sabe, se você não se arrepender, se você não se entregar a Jesus, sabe, se você não entender que aquilo que Deus pede do homem, que não é salvo, é arrependimento, aquilo que Deus pede de quem é salvo é arrependimento, porque a comunhão vem pelo arrependimento. O que Deus quer é ter comunhão conosco. E qual que é o resultado de ter comunhão conosco? Está no versículo 21. Versículo 21 é: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Meus irmãos, Deus quer compartilhar vitórias, vitórias espirituais, sentar no trono publicamente. Sabe o que significa isso? Reinar com Jesus. Não é sentar na cadeira de Jesus quando o céu está vazio, é sentar no trono com Ele lá. É sentar talvez em uma perna dele, no colo dele. Ele está no trono e você senta, se achega a Ele. Meu irmão, Deus quer compartilhar o céu com você, Deus quer compartilhar vitórias, Deus quer te honrar. O final do verso 21 fala que Ele quer fazer com vocês aquilo que o Pai fez com Ele. Final do verso 21, olha aí. Só que isso só é possível se eu e vocês não forem mornos, se eu e vocês não fecharem os olhos para os ensinos das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, Deus promete que levará nós a uma comunhão aqui na terra,
e há um reinado com ele no céu, para aqueles que se arrependem. E então termina a carta de Laodiceia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falando aqui, não era uma mensagem exclusiva para Laodiceia. Ela foi só usada para dar esse ensinamento. Porque o verso 22 diz às igrejas. O Espírito disse isso para muitas igrejas. Para toda a igreja onde essa palavra é pregada, o Espírito está dizendo. Meus irmãos, que nós não venhamos achar bom o fato de viver morno. Você não foi salvo para não pecar. Você foi salvo para não pecar e agradar a Deus. Não esqueça disso. Você foi salvo para agradar o Senhor. Você foi salvo para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Não é aqui nessa igreja local, é aqui na terra. Sabe, o dia que você viajar, for para outro lugar, lembre de Deus, adore a Deus. Deus estará na sua mente, lembrando vocês de lerem a Bíblia. Sabe, sacrifica você, não sacrifica Deus. Sabe, o sacrifício vivo é nós, que Paulo diz, vós sois o sacrifício vivo. Sabe, quando a gente está apertado, a gente sacrifica o missionário, não a nossa conta, porque a nossa conta tem juro, a do missionário não. Sabe, quando a gente está sem tempo, a gente sacrifica o devocional, ao invés de sacrificar a nossa janta. A gente não sacrifica, sabe, irmãos, a nossa, talvez, a nossa caminhada, a gente não sacrifica a nossa academia, a gente sacrifica o estudo da palavra, o culto. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que vocês busquem Deus em oração, e que todos vocês, inclusive eu, venhamos viver uma vida fervorosa para Deus. Porque este é o objetivo de virmos semana após semana, domingo após domingo, ouvir mensagem, orar e estar aqui para oferecer a nossa vida a Deus. Porque o que nós mais temos de precioso é a nossa vida.